A menopausa, por si só, ela é só o final do período reprodutivo ali da mulher. É só isso. Deveria ser só isso. Mas a gente sabe que existem aí muitas queixas, e aí por isso que muitas vezes a mulher procura o ginecologista, enfim, tal, por conta dos sintomas. Eu só estou esperando um pessoal chegar aqui, eu já... Ah lá, a nossa colega lá do Japão já está contando dela mesma, inclusive, eu tenho ondas de calor repentinas. Então, peraí, será que isso é normal? Tem que passar por isso? É assim mesmo? Foi ensinado assim? Será que é assim? Então, é isso que nós queremos esclarecer. Conhecimento, ou pelo menos algumas orientações, depende de como que a gente vai conseguir ter aqui uma dinâmica, mas enfim, mas que seja colocada alguma coisa em prática, seja atividades, seja recursos, seja orientações, mas que você tenha ferramentas e condições de virar uma página. Fase é algo que tem começo, meio e fim, mas tem fases que vão ser prolongadas se a gente não fizer nada. Se a gente não fizer nada, ela pode ter fim por si só, mas às vezes vai levar anos, quem sabe décadas, uma fase, imagine só. Então o que a gente orienta e deseja é que toda fase que não seja agradável, ela tenha um começo, meio e fim breve, que você tenha apenas algo que seja vivido e que seja dado o nome de experiência e não de fase ruim, não é? Assim, muitas vezes a gente deixa de viver e começa a sobreviver. Quando a gente está dentro de uma fase que não é agradável, a gente está sobrevivendo. Então é preciso uma ação. E para que tenhamos uma ação é preciso um direcionamento. E é por isso que a gente está nessa live hoje. Então vamos lá. Então compartilhe com todos os seus contatos que nós vamos destrinchar os segredos que estão por trás dos sintomas da menopausa. Então vamos lá. A nossa colega lá do Japão, olha, minha esperança, viu? Opa, então o que a gente mais espera é corresponder a uma expectativa. Vamos lá. Bom, sintomas da menopausa. A menopausa por si só, como eu já citei aqui, ela é só o final do período reprodutivo da mulher. Isso pode acontecer por volta dos 50 anos de idade. Porém, não deve ser uma regra. Isso porque muitas mulheres ficam extremamente preocupadas se, ao fazer 50 anos, ainda não entrou na menopausa e fica, puxa, será que tem alguma coisa de errado comigo, enfim e tal? Será que eu tenho algum problema porque eu continuo no meu período menstrual e tal. Ou aquelas que por volta de seus 45, ou seja, 5 anos antes aí de uma previsão, você já está entrando na menopausa. E aí já vem diagnósticos, né? Já vem os rótulos. É uma menopausa precoce, é uma menopausa tardia. Tudo leva a rótulo. E esquece que a percepção é quem acaba comandando toda a nossa biologia. Lá, olha, eu tenho 44, já entrei há 2 anos atrás praticamente. Isso. Então o que acontece? Bom, o que nós entendemos é que é importante estudar a história da pessoa. Por que isso? Porque nós não somos um robô pré-programado e que nossa bateria vai durar X horas quando estiver em uso contínuo. Nós somos pessoas que reagimos com o meio interno e com o meio externo. Com o meio interno, com as emoções que a gente vive em cada experiência, com sentimentos, que é o nome dado à experiência da emoção, com com tudo aquilo que o nosso cérebro capta e reage. Então, nossos pensamentos, nossas sensações, nossas intuições, então tudo isso provoca um convite a reações químicas internas. Isso provoca um turbilhão aqui dentro bioquímico. Bom, baseado nisso, nós estamos falando ainda do interno.
E o externo? O externo são os elementos que vão provocar reações, serem convites também a reações. Então, o clima, por exemplo, se está chovendo, se está frio, se está calor, se, se está mais seco o ar, se está mais úmido, as próprias pessoas, então, com quem eu convivo, quais são as pessoas da minha família, eu tenho uma boa convivência, quais são as pessoas do meu trabalho, eu tenho uma boa convivência, uma convivência mais difícil, quem são as pessoas do meu meio social, quando eu falo de lazer, quando eu falo sobre estar com outras pessoas, interagir com outras pessoas, tudo isso são estímulos externos e que vão modificar a minha bioquímica e que vão provocar reações que vão favorecer alguns estados biológicos ou que vão dificultar alguns estados biológicos. Isso tudo eu estou falando, deixa eu traduzir para vocês, eu estou falando de saúde e doença. Essa interação, tanto interna quanto externa, nos dá a condição de termos uma experiência biológica. Tem mais elementos, não só biológica, mas biológica é o que mais se expressa, porque dá inclusive para fazer um estudo de imagem, um estudo laboratorial. Eu estou falando dos diagnósticos, dos rótulos, saúde e doença novamente. Quando nós recebemos uma notícia de que tem algo errado num exame de laboratório, que tem algo errado no exame de imagem, eu estou falando da interação biológica que é mensurável nesse caso diante dos estímulos internos e os externos. Tudo aquilo que eu não resolvo, que eu brigo comigo consciente e inconscientemente, vai provocar a minha biologia a ter uma reação. O nosso organismo nasceu para viver, ele quer viver a qualquer custo. E qualquer situação que de alguma maneira seja percebida como uma ameaça à minha vida, à minha integridade de vida, meu organismo vai reagir e falar, não, aqui é vida. Aqui não é permitido morrer nenhuma célula. E é por isso que nosso corpo é convidado a reagir quando nós não nos posicionamos. E diante disso tudo, é que eu estou colocando essa introdução para que fique fácil entender que algumas mulheres podem ter, como é o caso da nossa colega aqui, chamado de menopausa precoce, olha a Dalva também, aos 32 anos, quando não é aos 50. Então nós temos aí uma certa margem, mas tudo que difere dessa margem, né, nós vamos buscar a história dessa paciente. O que é que aconteceu de diferente na história dela? Como é que estava a vida dela quando ela começou a entrar na menopausa? Quando começaram os sintomas de que mostrava que tinha uma reação biológica ali. Ou seja, que mostraram que tinha sintomas. É que a palavra sintoma ela tem um peso muito grande. A palavra doença nem se fala. Tem um peso muito grande. Então, reações biológicas é mais confortável, é mais leve e é mais fácil de encontrar soluções. Se você fala, o meu organismo está tendo uma reação biológica, é mais fácil buscar uma solução para isso do que falar, meu organismo está doente. Não é isso? Então, o próprio modo da gente se comunicar, hoje mesmo, né, eu estava na mentoria do curso de bioalinhamento, a gente tem aulas exclusivas, e na mentoria a gente falava do poder das palavras. Essa comunicação, como é que a gente se comunica, interfere muito. A mesma palavra pode fazer uma pessoa entristecer e outra ficar feliz. A mesma palavra, mas usada em diferentes entonações, ela provoca reações diferentes nas pessoas. Pode fazer uma rir, pode fazer outra chorar. A mesma palavra. Veja se isso faz sentido para vocês. Nós colocamos até na mentoria um xingamento. Um xingamento. Eu posso falar aqui porque está abreviado. Quer ver? PQP. PQP. Todo mundo sabe o que é PQP. Não é? E PQP pode ser algo de espanto, de algo que me trouxe uma admiração. Falar PQP. Ao mesmo tempo pode me trazer uma entonação de frustração. Pode me trazer uma entonação de tristeza. Pode me trazer uma entonação de raiva. Olha, três letrinhas. PQP pode nos trazer diferentes percepções dependendo da entonação que eu uso. Então, olha como o ser humano é bastante
interessante, porque às vezes ele torna complexo o que é simples. Ele torna complexo o que é simples. Então vamos descomplicar. Ah lá, sim, o que soa para um como absurdo, ofensa, para outros nada. Para outros vira piada, para outros vira admiração, para, enfim, a nossa percepção ela é fantástica porque ela realmente comanda a nossa biologia. E se muitas vezes alguém, inclusive, tenta nos agredir, seja com palavras, seja com gestos, até com ações, mas aquilo não, de alguma maneira, não faz sentido para nós, ou seja, nossa percepção já está em outro nível, não vai acontecer nada, não há reação biológica, tá? Mas vamos lá. Falando da menopausa, a precoce e a tardia, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Essa mulher vivenciou alguma situação que foi chocante para ela, foi impactante, inesperada, dramática, diante de alguns elementos que eu falo já já, mas ela viveu alguma situação em que essa programação biológica de cada fase da vida dela foi alterada. Teve que ser adiantada ou teve que ser estendida. É uma reação biológica. Por quê? Porque no meio do percurso podem surgir adversidades. E nas adversidades o organismo precisa se adaptar. Sabia que na natureza, olha que interessante essa informação, na natureza não é nem o mais forte, nem o mais rápido que sobrevive na natureza. Quem sobrevive na natureza é quem se adapta melhor. É exatamente isso. Quem se adapta melhor. E o que é uma reação biológica? É uma adaptação a um estímulo, seja ele interno ou externo. É uma tentativa do organismo em se manter vivo. É uma estratégia de sobrevivência através da reação celular, que se for em conjunto, aí temos aí órgãos, temos sistemas do nosso corpo reagindo, mas começa com uma reação celular. Então, olha, na natureza sobrevive, se mantém mais chances de escapar, de viver, enfim e tal, quem se adapta melhor. E o que acontece quando no meio de um programa, né, deixa eu colocar aqui o exemplo, a mulher, por volta dos seus 11 a 14 anos, começa a ter um ciclo menstrual. Começa a ter a possibilidade de gestar um filho, gerar um filho. Porque a partir dali já tem óvulos, já tem todo um amadurecimento desse sistema reprodutor, e aí pode vir crianças por aí, pelo mundo. Então, o que acontece? Existe um programa biológico pré-instalado, ao qual, mais ou menos nessa fase, ela vai iniciar sua vida reprodutiva. Não iniciar sua vida reprodutiva, desculpa, a possibilidade da vida reprodutiva. Ela está pronta para, né? A natureza diz isso. E por volta dos 50, mas nós não somos máquinas. Por quê? Porque essa interação com o meio externo, com o meio interno, pode adiantar ou atrasar essas fases. Tanto a primeira menstruação, chamada de menarca, quanto a última. Então, dentro desse percurso que é o caminho, podem surgir adversidades e para lidar com adversidades, o que nosso organismo faz? Ele se adapta. Dependendo das características desse estímulo ou dessa adversidade, o que nosso organismo vai fazer? Às vezes, ele vai entender que é melhor adiantar a fase, ou ele vai entender que é melhor atrasar essa fase, tanto de início quanto de final. É exatamente isso. Então, por isso que toda vez que o nosso organismo ele tiver algum comportamento diferenciado, seja de um segmento do nosso corpo, seja de um órgão, nós precisamos investigar o que é que aconteceu de impactante, inesperado e dramático pouco tempo antes do início daquele sintoma. Tem até uma pergunta aqui, um relacionamento ruim pode fazer a gente adiantar? Sim, pode fazer atrasar também.
Isso tem um relacionamento ruim desde que, Mari, desde que seja impactante, inesperado e dramático, tá? Porque um relacionamento ruim, mas um relacionamento ruim já não é isso tudo? Não, não. Às vezes ele é impactante, mas ele é esperado e dramático. Então precisa ter esses três elementos: impactante, inesperado e dramático. Tem que ser um choque. Tem que ser um choque. Olha, pessoal, aqui em Urânia é sempre muito calor, sempre muito calor. E como essas lives são às 9, sempre depois do jantar, dá muita sede. Então vamos lá. A colega lá do Japão falou: não estou conseguindo ver por onde. Calma, calma. Então nós vamos trazendo luz a todo esse conceito, e quem sabe até o final da live você encontre, tá? Bibi, talvez você encontre por onde começou, tá? Então sempre temos que ter aí um fator. Muitas vezes, pode ser que a priori não seja lembrado, não seja acessada essa memória. Fala, poxa, mas eu não me lembro de nada diferente que tenha acontecido na minha vida. E pode ser que você assista a live inteira e fala, puxa, não me lembro. Eu me lembro que iniciou uma menopausa precoce, mas e daí? Daí não. Alguns anos antes, nada de diferente na minha vida. E aí? E aí que de repente você dorme e amanhã acorda assim, eu já sei. Sabe quando você descansa seu cérebro e você está fazendo algo que não tem nada a ver com o assunto de hoje, por exemplo, fazendo um café, preparando alguma coisa rotineira de casa, enfim, e tal, e de repente vem, do nada, uma lembrança. Isso porque, sabe por que isso acontece? Porque o seu cérebro já recebeu a pergunta. O que é que aconteceu de impactante, inesperado e dramático pouco tempo antes dessa alteração da fase? Seja adiantando, seja atrasando a fase. E aí nós temos um detalhe muito importante aqui na história da menopausa. A menopausa é o seguinte, fugindo dos sintomas da menopausa, vamos explicar o que uma fêmea percebe naturalmente com a menopausa. Tá? A menopausa é a interrupção, né, da menstruação, do período menstrual, enfim, do ciclo menstrual, e, portanto, nós não temos mais ali uma liberação, já foi consumido todos os óvulos que essa fêmea tinha. Então, o que acontece? Não terá mais possibilidade de gestar mais um filho. E aí, de repente, a mulher fala assim, puxa, mas eu nem tinha planos, já tive meus filhos e, enfim, isso daí está resolvido. Eu tive 2, 3 filhos, era o que eu queria e a fábrica fechou mesmo. Enfim, e eu até queria mesmo que chegasse a menopausa para parar de menstruar, então eu quero ficar livre disso e tal, tal, tal. Porém, não é simples assim. Isso daí é uma justificativa do seu cérebro. É uma justificativa racional, explicando, trazendo argumentos, trazendo os porquês que o ato de menstruar seria ruim. Só que, hoje eu já falei para vocês aqui, e lá na mentoria também, palavras têm poder. Palavras têm poder se envolver um sentimento junto. Porque se forem palavras por si só, elas não valem nada. E às vezes a gente repete, na verdade, tentando nos convencer racionalmente. Mas nunca fará sentido, uma palavra nunca terá vida se ela não estiver envolvida em um sentimento. Aí ela não se torna verdadeira o suficiente para ter poder. É assim que um discurso convence ou um discurso se torna pobre. Uma palavra tem poder, uma frase, uma verbalização, se envolver um sentimento, se envolver uma verdade que tenha sentimentos. Ok? Então vamos lá.
Então, quando, de repente, existe um discurso, não que todos que sejam ditos dessa maneira sejam apenas racionais, mas existe uma tendência quando se justifica muito. Não vejo a hora de parar de menstruar. Não vejo a hora de parar de menstruar porque isso incomoda. Eu não vejo a hora de parar de menstruar porque eu não vou ter mais filho mesmo. Eu não vejo a hora enfim. E aí, biologicamente ou na natureza, existe um momento aí que é muito crucial. É o momento em que a fêmea alfa não está mais com a capacidade de reprodução. E o que isso me traz? Porque eu não quero mais ter capacidade de reprodução. Sim. Só que lá atrás, quando tudo começou, quando é o jogo da conquista, para você conquistar o macho alfa, sabe o que acontece? Instintivamente, eu falo instintivamente porque é exatamente isso. Nós viemos do reino animal e a gente age por instinto. Para conquistar o seu macho, o que é preciso? É preciso um programa de sedução. É preciso a conquista vinda da fêmea. É preciso que você instintivamente se mostre viril. Por que naturalmente existe uma tendência aí aos homens serem atraídos pela mulher que tem quadril largo? Por ter, de repente, seios maiores? É o ato da nutrição. É o ato do quadril maior, a tendência a ter instintivamente um parto mais fácil. Eu sei que não tem nada a ver um quadril mais largo, no sentido de tornar um parto mais fácil, ou um seio maior, ter uma amamentação melhor. Só que na natureza é assim. Na natureza, não na explicação racional humana. Na natureza. Por isso que a todo momento eu digo, instintivamente a fêmea um dia tenta se mostrar a fêmea eleita, a fêmea alfa. Porém, o dia que ela deixa de se tornar a fêmea reprodutiva, ela tem instintivamente o medo de perder o posto de fêmea alfa. É isso que acontece. Por isso que em relacionamentos que as coisas não estão boas, principalmente se tem um choque ali no meio, pode vir uma menopausa precoce. Ou pode adiar a data dessa menopausa. Prolongar mesmo. Então é por isso que nós precisamos estudar o comportamento dos animais para entender os nossos. O que instintivamente a gente faz? O que instintivamente a gente utiliza de recursos para ter um relacionamento bom, para ter uma sobrevivência, para nos mantermos ativos dentro da nossa função, tanto de macho quanto de fêmeas. E a qualquer momento a gente pode fazer uma live também relacionada aos sintomas da andropausa. E aí vamos falar dos homens, essa fase. O que os homens instintivamente acabam ficando com receio. Mas não é só receio, tá? É choque mesmo. É choque. Qual o choque que estamos falando das mulheres hoje, vamos lá? Qual é o choque que essa mulher recebeu na sua história, onde o posto de fêmea alfa poderia, de alguma maneira, estar sendo comprometido? É só no relacionamento? Porque, de repente, essa mulher nem tinha relacionamento, nem era casada e nem tinha filhos e teve uma menopausa precoce. Nós precisamos escutar a história dessa pessoa. Porque nem tudo é traçado no mundo real. Quando a gente fala de ser humano, nem tudo é traçado no mundo real. Por quê? Porque a nossa percepção, ela não entende se algo é real, se algo é imaginário, se algo é virtual, se algo é simbólico. A nossa percepção, ela entende o seguinte: houve uma ameaça. Porque se foi chocante, ou seja, impactante, inesperado e dramático, se foi vivido como choque, a percepção registra como sendo real. Entende isso? O ser humano é um ser complexo.
Não importa a origem do estímulo. Então essa mulher às vezes não tem filho, às vezes essa mulher não tem marido, às vezes essa mulher não tem relacionamento, às vezes essa mulher gosta de ficar sozinha e teve aí uma disfunção. Ou uma menopausa precoce ou uma menopausa tardia. E é a partir desse momento que nós precisamos escutar a história. Com todo carinho, com todo respeito e com todos os órgãos, com olhos e ouvidos. Como assim? É preciso olho no olho para escutar alguém de forma adequada. É preciso essa conexão, esse rapport, essa conexão entre terapeuta e cliente, entre amigos. É preciso uma interação. Senão você vai perder partes da história. E nós não podemos abandonar nenhuma informação que venha do nosso cliente, do nosso paciente. Tudo acaba sendo importante, desde que você faça as perguntas corretas. Senão também você vai escutar a história o dia todo e não vai conseguir chegar lá. Mas, tendo um direcionamento das perguntas corretas, das perguntas adequadas, você conseguirá extrair qual é o momento em que houve um choque ali e que trouxe uma alteração, seja adiantando, seja atrasando o final dessa fase. E aí a menopausa vem com alguns sintomas. Para todas as mulheres, não. Ela vem com alguns sintomas quando essa mulher tem uma disfunção. Porque senão é só um final de fase. Ela teve o período reprodutivo dela e essa fase acabou. É isso. Sim, é isso. Mas, se vem com calores, se vem com fraqueza, se vem com osteoporose, se vem com pressão alta, se vem com tontura, se vem com... enfim. Ou seja, se vem com sintomas, opa, luzinha amarela. Tem alguma situação dramática na história dessa pessoa. E que foi tão intensamente vivida que provocou uma reação biológica. E que agora está se traduzindo em sintomas, ou até em doenças. Mas, eu quero trazer um adendo aqui para justamente essa informação. Quando uma mulher ela tem os sintomas vividos na menopausa, como por exemplo os calores no organismo do ser humano, e ele vem como um recurso para acelerar reações químicas. Assim como na natureza. A natureza, se a gente olhar uma fruta que amadurece não, uma fruta que está localizada do lado que o sol fica mais tempo no dia, ela vai amadurecer mais rápido. Aquelas que estão no meio da copa da árvore vão demorar mais para amadurecer. Então o calor acelera reações químicas. E qual é a vantagem de acelerar reações químicas? Quando uma célula acelera reações químicas é porque ela quer fazer algo mais rápido. Ela quer cumprir uma função mais rápida. Então ela quer resolver mais rapidamente. Então quando a mulher tem calores, os famosos fogachos, no período da menopausa, é justamente isso. Ela quer resolver com muita velocidade algo que ela não está conseguindo resolver ou que está mal resolvido. Ela quer acelerar reações químicas para auxiliá-la a resolver mais rapidamente aquilo que está sendo... que foi um choque que continua sendo um drama para ela. Uma pessoa estar agora numa temperatura baixa e sentir ondas de calor é complicado. Exatamente. Porque é uma estratégia biológica, é uma adaptação a uma história que não foi resolvida adequadamente ainda. E não por um estímulo puramente físico, como, por exemplo, a neve, ou, por exemplo, o calor mesmo. Não pelo clima, que é um estímulo físico, que seu organismo vai se adaptando, enfim e tal. Né? Se está muito calor, você transpira. Se está muito frio, você treme na tentativa de aquecer seu corpo. Então você vai se adaptando instintivamente e até inconscientemente. Mas o seu organismo quer manter você vivo a qualquer custo. Acontece que toda vez que a gente vive um choque, o nosso organismo entende como uma ameaça à nossa vivência.
e ele vai se adaptar e trazer uma resposta biológica. Agora, o que acontece? Se eu não resolvo essa situação, ele volta e meia, cada vez que vive algo semelhante, parecido ou de gatilho, ele vai acionar esse programa novamente. E aí você tem os sintomas novamente sendo vividos. Então, o que é possível fazer? Bom, primeira coisa é identificar a história. Dentro da história. O que é que aconteceu de impactante, inesperado e dramático pouco tempo antes do início de uma disfunção? O que aconteceu? Como é que estava a sua vida? Como que estavam os seus relacionamentos? E quando eu falo relacionamentos, não são só amorosos, não. Relacionamento com filhos, relacionamento no trabalho, relacionamento você com você mesma, relacionamento social, todos os relacionamentos, todas as formas de relacionamentos. Como está a sua relação com o seu passado, com o seu futuro, com o seu presente, todo tipo de relacionamento. Tá? É importante que você faça um mapeamento mesmo, uma investigação bem criteriosa de em que momento você teve algo que saiu da rotina e que não foi nada agradável e que se encaixa aí nesses 3 elementos, impactante, inesperado e dramático. Tá? Localizando esse evento, é importante que você saiba que é preciso tomar algumas ações para virar a página. Tem muitas situações que quando a pessoa se toma conta, ela fala, poxa, mas isso, não acredito que isso está influenciando, porque eu até tinha esquecido, ou isso eu nem dou importância mais. Você não dá importância consciente, mas o seu inconsciente continua tendo interações. Então, é extremamente relevante que você traga novas ações para realmente virar a página. Agora que você sabe qual é o fator causal, qual foi o evento dramático aí que deu início a tudo, é importante que você tome ações que possam virar essa página. Você tome ações que definitivamente coloquem um ponto final nessa história aí. E ponto final não quer dizer que sair quebrando tudo. Ponto final, às vezes, é a tomada de consciência de que aquilo realmente não tem importância mais para o seu tempo presente é o suficiente. Então valoriza seu tempo presente o máximo possível para realizar uma ação aí que seja realmente significativa e traga uma nova percepção. Então quando mudamos a nossa percepção, nós podemos mudar nossa biologia. Como é que a gente muda a nossa percepção? Primeiro, tomando consciência. Segundo, tendo ação em cima da consciência. Senão fica falho. Senão o processo não caminha. E senão eu melhoro, mas não resolvo. Melhorar já é bom. Resolver não tem preço. Não é isso? Diante disso, existe aí, como eu disse para vocês, os sintomas da menopausa, na maioria das vezes, é porque eu não quero, de alguma maneira, perder um posto. E eu disse aí que era da fêmea alfa. E como eu disse também, não é só relacionado ao marido, ao namorado, ao companheiro. Tá? Está relacionado ao posto de fêmea alfa. De que pode, de que faz, de que tem essa responsabilidade. E aí eu não sou mais. Uma coisa é eu dizer, não quero mais menstruar. Outra coisa é a natureza dizer, você não vai mais menstruar. Porque no caso aí a fêmea alfa, se ela tivesse o poder de dizer, tal dia eu paro. Tal dia eu tenho controle sobre o meu organismo. Eu comando quando começa e eu comando quando para. Mas não é assim que funciona a natureza. E quando a natureza faz algo que está um pouquinho fora do padrão, é uma luz amarela e diz, opa, não é tão bem assim. Não é total controle. Nós podemos comandar nossa biologia, ter controle é outra coisa. Tá? A Dalva aqui falando, na época tinha estado frio, todos usando blusa, e para mim estava bem. Tive insônia, dores de cabeça e tudo isso após um sonho não pesadelo. Após sonho não pesadelo. O que acontece? Os sonhos podem causar
o que a gente chama de choque? Podem. Podem sim, porque se você imagine só, você acorda depois de um pesadelo, transpirando, assustado, com taquicardia, respiração ofegante. Epa, sua biologia está interagindo, não está nem reagindo, já está interagindo com o sonho. Então, se você vive um choque no sonho, isso pode acabar até sendo registrado. E o seu organismo, sua biologia, interagir, reagir e vai gerar sintomas, pode sim. Adalvo também escolher... se eu pudesse escolher não menstruar mais. Já se passou 20 anos, ou hoje estou bem. Deve ser 20 anos. Mas muito bem. Olha, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui que a gente já responde, tá? A live acaba passando rápido, né? Tô olhando aqui, nós estamos com 38 minutos já. E enfim, se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para colocar aqui, que já estou caminhando para descer a montanha. Então, olha só. A partir do momento que você toma consciência do fator causal, olha só a Dalva. Pesadelo que meus filhos tinham morrido foi horrível. Tá vendo só? Tudo a ver com reprodução. Reprodução. E aí depende da percepção. Pode tanto fazer adiantar o final da fase, que é a menopausa, quanto ser tardio, tá, Dalva? Depende aí muito do que você estava vivenciando no momento. Tá? Por que poderia estender a fase reprodutora? Porque como o seu organismo ele pudesse ter registrado de que você tinha que devolver filhos à natureza, sabe? Ao contrário, eu não quero mais viver isso, então, portanto, não quero mais ter filhos. E o único jeito de não ter filhos, a garantia natural de não ter filhos é entrando na menopausa. E aí, não tendo filhos, eu não corro o risco de perdê-los e não corro o risco de sofrer novamente. Né? E aí nós temos aqui a colega lá do Japão. Como eu disse, teve uma época que precisava fazer terapia um tempo. E isso melhorou meu relacionamento e as minhas ondas de calor. Tá vendo? Tem ligação aí, tem história aí, então interligando. Que os sonhos oníricos são desejos reprimidos. Aí nós vamos entrar, aí a gente acaba entrando bastante em outras questões. Mas, segundo estudiosos relacionados aos sonhos, os sonhos são formas da gente extravasar aquilo que está reprimido, né, de realizar aquilo que é um desejo e não, enfim, tal, não é realizável ou não foi realizado ainda, ou é uma forma de você aliviar tensões, tá? Segundo especialistas nessa área. Eu não sou um especialista em sonhos. O que eu estudei de sonhos foi o suficiente para entender se um choque vivido no sonho poderia gerar uma reação biológica, e a resposta é sim. Tá? Muito bem. Pessoal, então, como eu ia dizendo, a primeira ação é a tomada da consciência. Degrau da escada é a tomada de consciência sobre o que é que deu origem a uma disfunção ali, aos sintomas da menopausa. Segundo, a partir da tomada de consciência, eu preciso do segundo degrau, que é a tomada de ação. Senão eu tenho uma informação apenas que me traz clareza, mas que não me traz resolução. Então eu venho para o segundo degrau, que é a tomada de ação. E terceiro, vem o meu encaixe em tempo e espaço, ou seja, viver plenamente aqui no tempo presente. Por quê? Nós estamos falando de uma história do paciente. E o paciente, se ele vive no seu passado ou preso àquela história, esse sintoma vai retornar. Então eu preciso que ele seja convidado a viver plenamente aqui, no tempo presente. E é por isso que é muito importante essa comunicação, essa verbalização dentro de uma sessão terapêutica, que é o que nós fazemos na sessão de bioalinhamento. Nós trazemos
a clareza, nós trazemos a clareza não só do que foi o fator causal, mas a clareza do que ele pode fazer. Nós não vamos falar o que ele tem que fazer, mas nós vamos trazer clareza de quais são as possibilidades dali em diante para serem vividas ali no tempo presente. Haja água, hein? Haja água. Quais são as possibilidades para ele colocar em prática ali no tempo presente para que ele viva plenamente e deixe de sobreviver? Ah, como assim deixar de sobreviver? É melhor deixar de sobreviver, passar a viver. Enquanto você está sobrevivendo, você está lutando, fugindo, você está em plena tensão. Você está em tensão completa. Agora, quando você vive, aí sim, você está desfrutando, você está relaxando, você está motivado. Tá? A Bibi aqui lá do Japão é o que eu preciso saber. Olha, qualquer dúvida, manda um direct pra gente. A gente pode explicar algo ali, senão a gente marca uma sessão. No bioalinhamento é possível fazer uma sessão online. Nós fazemos isso desde que começou a pandemia, desde 2020. Nós já estamos aí com... Foi 2020, 2021, 2022, 3 anos realizando sessões online com os mesmos resultados de uma sessão presencial. Então, a distância daqui do Japão não é problema para a realização de uma sessão online. Tá? Se você quiser, a gente pode tirar alguma dúvida pelo direct, mas se acreditar que é importante para esse momento, nós podemos fazer uma sessão e aí, sim, identificar com mais precisão aí o que foi o fator causal e quais são as possibilidades para organização desse organismo que está tendo alguma disfunção aí, tentando se adaptar a alguma situação mal resolvida ou nada resolvida, tá? Muito bem, agora que você já sabe que sintomas da menopausa nunca são normais, são comuns, mas nunca normais, que tal você compartilhar essa live com todos os seus amigos, com todas as suas amigas, com as pessoas que você ama, para que elas saibam que existe essa possibilidade sim, que pode ser preventiva, que pode ser de tratamento e que tem um sentido, tem uma clareza, tem uma sensatez. Porque quando nós trazemos o sentido biológico, é exatamente tudo isso que traz. Clareza, sensatez. É um programa biológico. Você não tem doença, você tem um programa biológico, você tem uma história ali. Né? Tem uma camiseta nossa que a gente traz escrito, não é um sintoma, é a sua história. Então, quando você entende que a sua história é muito importante, que a sua história é a primeira a ser ouvida, antes mesmo dos exames de laboratório, antes mesmo dos exames radiológicos ou de imagem, não que a gente não olhe, não que a gente não dê importância, mas se o cliente ou o paciente trouxe para mim exames, eu olho no final da sessão. Porque eu quero primeiramente saber tudo dele e depois sobre os rótulos que ele recebe. É exatamente isso. Eu não quero, inclusive, nem ter influência dos exames no primeiro momento da sessão. Eu quero ele, integralmente ele, com a história dele, da maneira que ele conta, da forma que ele conta, com a entonação, com o jeito, com toda a percepção que nos traz informações infinitas e fica muito mais fácil de encontrar o que é essa situação impactante, inesperada e dramática que essa pessoa vivenciou e que o organismo apenas está tendo uma adaptação. Então é apenas biológico, ok?